Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5. Eu quero ler com você aqui a partir do versículo 1. Fala assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel que passou a servir a esposa de Naamã. Então aqui essa doença de pele é a lepra. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor, assim falou a menina israelita. Olha o que nós aprendemos aqui, gente. Nem sempre as pessoas dão ouvidos, né? Aquela pessoa, vamos por assim, que não é conhecida, né? Quando você abre ali o YouTube, o Instagram, aparecem muitos nomes, né? De pastores, de apóstolos, de missionários, de profetas, pessoas ali que têm milhares, né, de seguidores. Agora, tem tantos pastores de igrejas menores, né, que são usados por Deus e muitas vezes as pessoas não dão ouvido. Aqui, gente, a mulher de Naamã, ela deu ouvidos a uma menina. Ela deu ouvido a uma menina. A lepra de Naamã não contaminou a menina, mas a graça que estava na vida daquela menina, ela contaminou Naamã. Ela não foi contaminada pela lepra, mas aquela menina, o que ela tinha, ela dividiu. Ela falou: quem dera o meu senhor conhecesse o profeta que há em Samaria. Quando Naamã ouviu aquela palavra, gente, ele viu a esperança no fim do túnel, a luz no fim do túnel. Porque naquela época, gente, a lepra, que hoje nós conhecemos por hanseníase, ela não tinha cura. Ela era uma doença que ela era contagiosa. Ela passava e ela continua contaminando pela secreção do nariz, saliva. E isso ele lutava. De repente ele entrou em contato com alguém ali numa dessas lutas, né? Batalha corpo a corpo ali, e respingou algo nele. E esse homem foi contaminado. Era uma doença de pele. Ele estava leproso. A sua pele estava ali apodrecendo, né? E quando ele ouviu aquela menina falar aquelas palavras que a esposa levou até ele, eu acredito que aquilo ali encheu o coração de Naamã de esperança, porque ele foi lá e contou para o rei dele: olha, a menina israelita disse tal coisa. E o que mais nós aprendemos com esta menina, gente? Amor. Essa jovem, ela tinha tudo para odiar os sírios, para odiar o Naamã, porque ela foi levada, gente, cativa. Em uma das batalhas, geralmente eles levavam pessoas cativas para isso mesmo, para trabalhar nas suas casas, né? Para que essas pessoas servissem ali, fizessem serviços domésticos dentro das suas casas e colocassem outros trabalhos também. E aquela menina, quando ela viu o Naamã naquele estado, gente, ela se compadeceu. E ela queria que ele conhecesse o Deus de Israel. Quando ela disse aqui, ó, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Porque essa menina sabia quem era o Deus que ela servia.
O Deus que usava o profeta que estava ali em Samaria. Deus, gente, ele faz o impossível. A graça que estava na vida daquela menina alcançou Naamã. O orgulho daquele homem foi quebrado. Quando ele foi procurar, ele chegou em Samaria e ele achou que o profeta, eu não vou ler o restante aqui, você pode ler em casa, eu vou resumir. Ele achou que o profeta iria o receber com pompas, ia jogar o tapete vermelho para o seu Naamã passar. Só que Deus, gente, queria quebrar o orgulho daquele homem. Porque através de Deus ele venceu várias batalhas. Foi Deus que deu as vitórias para a Síria através de Naamã. Então, nós precisamos entender aqui que Deus ele tinha algo para tratar na vida daquele homem. Assim como Deus tem coisas para tratar, para curar, que ele quer remover das nossas vidas, que ele quer que sejam removidas. E o orgulho daquele homem, quando o profeta não apareceu para ele, mandou Geazi dizer para ele, o profeta mandou você ir se banhar lá no rio 7 vezes. Aquilo foi o fim. Mas não são Arbana e Farfara rios limpos, ou seja, porque o rio Jordão, ele estava, vamos supor, poluído, né? E aí ele disse, mas não são eles rios muito melhores do que esse? E estava indo embora. Até que os seus servos foram até ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito para o Senhor fazer algo mais difícil, o Senhor não faria? Ele disse, faria. Então, por que o Senhor não vai? Aí ele resolveu ir até o Jordão, se banhou lá 7 vezes e ele foi curado. Sabe aquele louvor que diz, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Pois é, gente, a gente precisa ser limpo nas águas do poder do Senhor, mas a escolha é nossa. Naamã ia perder a bênção, mas Deus usou os servos para ir lá e dizer para ele, volta. Deus sempre dá uma nova chance, Deus sempre nos dá uma oportunidade de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida, de viver o algo novo. Porque é muito fácil dizer, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, gente. Mas quantas pessoas vivem vivendo no velho? Elas não aprenderam ainda. Elas não aprenderam, gente, a andar no novo. Sabe por quê, gente? Em Filipenses 3,13 diz que o que passou, passou. Nós devemos viver o que está diante de nós. E às vezes a gente não consegue ver o que está diante de nós. Por quê? Porque nós ainda estamos vendo e vivendo coisas do passado. Nós ainda estamos procurando, como diz aquele ditado, chifre em cabeça de cavalo. Só que a gente não vai achar. Tem pessoas que ficam procurando, tentando achar alguma coisa ainda. Então, para de ser como a galinha, ciscando e olhando para o chão. Olha para o alto. Pensa nas coisas do alto, naquilo que é bom, puro, sincero, verdadeiro, aquilo que tem algum louvor, naquilo que é amável. Nisso nós devemos pensar. Eu não posso mais perder tempo com o que passou, gente. Eu tenho que ver o que está diante de mim. E o que está diante de você? Fica uma pergunta aqui, né? Há uma multidão, gente, tendo que fazer escolhas.
Nós precisamos, gente, seguir para o alvo, que é Cristo, a salvação, todos os dias. Nós precisamos ser como essa menina que não tem mágoa no coração, que não tem ressentimento no coração. Essa jovem aqui, ela podia ter dito que morra mesmo, isso aí é que morra de lepra. Não! Ela disse: quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Samaria, ele ia curar ele. Imagina uma esposa escutar isso, vendo o marido leproso, sabendo que o homem ia morrer, e ela ia ficar sozinha, viúva, porque eu nem sei se eles tinham um filho. Aí, de repente, uma menina chega e fala aquilo para aquela mulher. Gente, ela levou vida, ela levou esperança para aquelas pessoas. E o que nós temos feito? A minha mãe tem um ditado que ela costuma dizer assim, né? Para jogar no buraco tem 10, mas para tirar tem 1. Essa menina aqui, ela fez isso. Ele era um homem honrado pelo seu senhor, pelo seu rei. Ele era um guerreiro valoroso. Havia vencido várias batalhas pela Síria, só que a palavra diz, porém, leproso. Às vezes a pessoa, ela tem muitas qualidades, mas ela tem uma leprinha. Porém, ela é uma pessoa maravilhosa, mas porém, tem uma leprinha, tem uma coisinha que precisa ser removida, tem algo que precisa ser tirado, apagado, extinto da nossa vida. Gente, nós precisamos levantar altares, e o perdão é um deles. O perdão, gente, Deus tem falado muito sobre perdão nos últimos dias. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão morrendo por falta de liberar perdão. Se você pedir perdão, gente, você de coração você fez a tua parte. Agora o outro, se quiser te perdoar, o problema é dele. Mas você fez a tua parte de pedir perdão. Você foi humilde. Você se humilhou. Quando o Espírito Santo disse, vai e pede perdão para tal pessoa. Eu fiz isso para 2 pessoas. E a reação de ambas foi completamente diferente. Porque a gente vê o que é a pessoa que tem um coração bondoso, que não guarda ressentimentos. E a outra pessoa, a personalidade dela pode até ter me perdoado, mas como quem diz, eu aqui, você lá. Ela não é obrigada a conviver comigo, mas é a personalidade. Uma não era cristã, essa é. Então eu vi a diferença, gente, de uma pessoa que não é cristã, um coração maravilhoso. Não porque ela disse, nossa, isso eu já esqueci, mas nem lembrava, coisa lá da minha juventude, lá atrás, não que eu seja velha, mas quando eu tinha o quê? Uns 20 anos, 19, 20 anos, 21 no máximo. Então, para você ver, gente, como Deus trabalha, aquilo alegrou meu coração. A outra me deu uma resposta. Disse, não, eu te perdoo, claro, com certeza, eu já te perdoei, mas assim. Aí o Espírito Santo me mostrou o porquê que a vida de uma é desse jeito e a vida da outra é de outra maneira. O coração da pessoa. Tem pessoas que se dizem de Deus, mas o coração, gente, não tem esse amor verdadeiro. Não tem aquela compaixão, não tem. E a gente vê a árvore pelos frutos. Quando eu olho aquela árvore da segunda pessoa, aí eu consegui entender o porquê que Deus me fez pedir perdão para ambas. Deus me mostrou o coração de cada uma delas. E eu pude ver
Eu disse, Senhor. Daí o Espírito Santo começou a me ministrar por isso, disso. Às vezes as coisas não acontecem na vida da pessoa, sabe por quê? Porque às vezes tudo é da boca para fora. Como eu falei ontem, às vezes ela só sai de uma porta e ela entra na outra. Mas aqui não mudou ainda. Ela precisa mudar, tirar a capa da incredulidade. Sabe por que que aquele menino que sofria aqueles ataques e o demônio, o menino lunático, né, que está escrito na palavra, ele tinha ataques que hoje a gente vê que seriam ataques epiléticos, né, que faziam ele babar, espumar, tentavam jogar aquele menino na água, no fogo, tentando matar ele, porque é isso que o diabo tenta fazer. Mas sabe por que que aquele menino, gente, não conseguia ser curado? Por uma porta que o pai tinha aberta, incredulidade. Porque quando ele disse para Jesus, Jesus disse, tudo é possível. Senhor, eu trouxe ele aqui, os teus discípulos não conseguiram, mas como quem diz, eu trouxe aqui, vamos ver se tu faz alguma coisa. Jesus disse sim, se tu creres, tudo é possível. E aí o que que ele respondeu para Jesus? Me ajuda na minha incredulidade. Aquela porta ali, gente, não permitia que o filho fosse curado. Mas no momento que o pai fechou a brecha, o filho foi curado. E às vezes, gente, tem isso dentro de uma família. Enquanto o pai, enquanto a mãe, que são autoridades espirituais sobre a vida dos seus filhos, dentro da sua casa, não fecharem brechas. Às vezes o filho não vai bem na escola, às vezes um está meio rebelde, acontecendo alguma coisa, isso é espiritual, gente. A nossa luta é espiritual. A palavra é bem clara, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. Então, às vezes, nós precisamos fechar as brechinhas. Porque quando nós abrimos as brechinhas, os demônios começam a agir. Tem criança que tem pesadelo, tem criança que não dorme, tem criança que de noite fala dormindo, não consegue dormir, não se desliga. Por quê, gente? Algo espiritual. Às vezes tem criança que morre de medo, não pode desligar a luz, não pode ficar no escuro. Gente, isso é espiritual, é algo que está ali e nós precisamos orar, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa casa e dizer, Senhor, que porta que eu abri que está aberta. Gente, isso é muito sério, é nós, não é a criança. Às vezes você olha, não, aquele ali é um perturbadinho, mas sabe por quê? Porque a casa está perturbada e isso reflete na criança. Quando uma criança entra num consultório de um psicanalista, de um psicólogo, de um terapeuta, ela vem para mostrar o problema que está em casa. Ela só vem para mostrar o problema não é ela, o problema é o que está em casa, gente. Quantas crianças, quantos relatos eu ouço de psicólogos dizendo, é muito fácil, barganham com os filhos, negociam com os filhos, criam cheios de vontades, não dão limites, não dizem não, aí depois abrem a porta do meu consultório, jogam lá para dentro e diz, resolve o problema. É assim, gente. A palavra é dura, mas é real. Tem pai e mãe hoje que não está fazendo o que tem que ser feito. Não precisa bater. Conversa. Dá um castigo. Tira o celular. Tira do jogo. Não, você não vai fazer isso. Não, você vai ficar um mês sem aquilo. Para você ver se não se alinha. Para você ver se não muda. Nós precisamos, gente, impor limites. Não, você vai fazer, tá? Não quero na igreja, não. Ah, então não vai. Não vai sim. Você vai na igreja, porque senão você não vai assistir o teu celular uma semana. Eu vou guardar ele, é muito simples. Você não vai jogar tantos dias. É muito simples. Você, autoridade, não é a gente levar a força, não.
Enquanto eles estão sobre a nossa autoridade, é como diz aquele ditado, tem que dançar a musiquinha conforme ela toca. É isso. Vocês são autoridade, nós pais que mandamos, nós somos a autoridade. É só dizer não e não. É assim, gente, é desse jeito. E o meu filho, eu não preciso bater. Eu só digo, se ele está, volta aqui. Ele me olha, ele dá uma tenteadinha, volta aqui. Ele volta. Fica ali perto de mim. Nós precisamos dar limites. Uma vez ele levou uma varada que pegou só uma pontinha assim, ó, na perninha. Só. O resto pegou na fralda. Ele só esfregou a perna, ele viu que doeu. Pronto. Se curou. É só eu dizer, eu vou buscar a vara. Não precisa. E ele entende, ele sabe. E ele sabe, gente. Por quê? Por que a Bíblia fala da vara de correção? E se a gente tiver que dar uma chinelada, uma palmada, tem lugar. Não é no rosto, não é na cabeça, não é nas costas, não. Eles têm o bumbum ali, ó, dá uma chineladinha, não vai fazer mal para ninguém. Senta e conversa. Não tô dizendo aqui que é para você bater. Não tô falando que é para ninguém bater. Mas hoje tem outros métodos. Negocia, ó. É assim ou vai ser desse jeito. Você não vai lá na casa do teu amigo, você não vai na casa da tua amiga, você vai ficar sem celular uma semana, tira o dito do celular para ver. Mas cura todo mundo, lava um louça, arruma um quarto, ajeita, mas cura, galera. É só dizer que você vai tirar o bendito celular, que todo mundo tá curado. Deixa um dia sem telefone para ver, gente. A abstinência. Eles ficam enlouquecidos, uma ansiedade para você ver o que a tela faz. É uma coisa maligna, gente. Então assim, ó, começa a tentar tirar o teu filho da tela enquanto você pode, vai reduzindo, sem contar que atinge a visão. E a tela vai deixando a pessoa preguiçosa. Hoje as pessoas não leem mais. Esses dias eu estava passando aqui na frente da biblioteca. Eu só vi pessoas de idade, idosas, entrando ali, pegando livro. Gente saindo com 2, 3 livros para ler. Na biblioteca municipal. Hoje, um adolescente não lê. Hoje tem e-book, tem áudio, eu só escuto. Não exercitam o cérebro, a mente. Eu amo ler. Quando eu estava na escola, quando eu era pequena, eu pegava um livro na biblioteca, a gente ia na biblioteca uma vez por semana, eu devorava aquele livro numa tarde. Eu fazia todo o serviço ali que eu tinha que fazer, ajudava a minha mãe, eu me sentava lá, eu devorava aquele livro, que eu dizia, por que eu não peguei 2? Nossa, quantos livros eu li. No segundo grau, que a gente tinha literatura, a gente tinha que ler aqueles livros de romance para poder fazer, né, as fichas de leitura. Tinha que ler. Não podia pegar a ficha pronta do outro. A professora sabia, ela dizia, ela conhecia as fichas, ela gravava. Ela sabia se você tinha lido o livro ou não. Então, se alimente da palavra, leia a palavra de Deus, gente, por favor. Nós precisamos, gente, esquecer o que passou, restaurar o altar ou os altares da nossa vida que precisam ser restaurados e saber que nós somos o bom perfume de Cristo e que nós precisamos evangelizar a palavra, gente, que a gente precisa entender que 12 pedras, tá? Intimidade. Se veja dentro de Deus. Isso é ter intimidade, é se ver dentro de Deus. Comunhão. Compartilhar tudo. Esforço, fazer a vontade de Deus. Atitude, proativo. Eu vou fazer. Pagar o preço. Atendo ao chamado, gente. Rendição. Reconheça que você tem um dono.
perseverança, ir até o fim, dedicação todos os dias, entrega absoluta, oração, gente, gratidão, louvor e adoração. Adoração tem a tempo a sós com Deus, palavra devocional, estudar a palavra, gente, é ler a palavra todos os dias, fazer um devocional. Aqui você está ouvindo, eu sempre coloco ali o livro ali que a gente estudou, os versículos. Leia, releia, peça para o Espírito Santo falar o teu coração. É aqui que Deus vai falar com você, na palavra, gente. Nós precisamos ter essas 12 pedras de edificação na nossa vida. Você já pensou em intimidade, se ver dentro de Deus? De onde nós somos formados? Já pensou? Isso é intimidade, gente. Isso é intimidade. Então eu quero orar por você, eu não vou me estender. E que o Espírito Santo venha ministrar muito mais ao teu coração, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam cheias da tua graça, que ela transborde como esta menina, Pai, que disse para a esposa de Naamã: se o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Pai, que nós possamos ser como esta menina, ser a boca do Senhor aqui na terra, que nós possamos levar a palavra que cura, que liberta, que transforma, que salva, que restaura, que restitui, que muda histórias, Pai. Que nós possamos ser usados por Ti, ser vasos, instrumentos em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor use cada vida, que essas pedras sejam edificadas, que altares sejam restaurados, Pai. Que essas pessoas sejam curadas da lepra, que elas sejam abençoadas, tenham o seu casamento restaurado, sua vida transformada, comunhão renovada, Pai. Em nome de Jesus eu oro por todas estas pessoas, que elas sejam envolvidas pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, misericórdia, compaixão e bondade, Pai. Que isso transborde nas suas vidas e que elas alcancem outras pessoas que estão ao seu redor, Pai. Em nome de Jesus, que elas sejam alcançadas pela Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Manda esta mensagem para quem o Espírito Santo te direcionar, em nome de Jesus.